Última rodada do Goianão, fase classificatória, nossa fase de pontos corridos. 3 times se despediram do Goianão nessa tarde, sendo que 2 deles acabaram caindo para a divisão de acesso. O Vila, por sua vez, não tinha nada a ver com isso, precisava vencer seu jogo para garantir pelo menos a vice-liderança, né, ao final desta fase do Goianão. E foi lá e venceu por 3-1. Apesar de tudo, o Vila acabou sendo o coadjuvante da tarde, porque quem protagonizou mesmo os lances mais interessantes de se comentar foram as arbitragens dos 2 jogos, não é? E apesar de polêmicas, talvez elas não tenham sido erradas, tá? Mas vamos conversar sobre isso de maneira mais completa. Mas antes, fala aí, torcedores que estão curtindo a última rodada do Goianão. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal, beleza? E compartilha esse vídeo com seus amigos para aumentar o alcance dos vídeos que nós fazemos aqui para vocês, beleza? Então, vamos passar logo esses jogos, tá? Vou começar falando aqui de um detalhe que talvez alguns de vocês que caíram de paraquedas nessa última rodada não tenham percebido. Mas os jogos foram realocados de domingo para sábado. Esses 2 jogos iriam acontecer no domingo. Mas dada a situação de algumas questões com os clubes e até mesmo a necessidade de que os clubes tinham que os jogos acontecessem no mesmo tempo pelos interesses em comum, os jogos foram movidos para a tarde de sábado às 3h30. Em Iporá, o Iporá receberia o Vila, enquanto isso lá em Catalão, o Craque receberia o time do Morrinhos. Qual que é a questão aqui? Essa tarde seria o seguinte: se por um acaso o Iporá vencesse e o Craque e Morrinhos empatassem, o Iporá se salvava do rebaixamento para a divisão de acesso, né, do Goianão. Agora, se o Craque vencesse seu jogo, ele já garantiria, né, a sua permanência na elite. E o Morrinhos, cabia ao Morrinhos vencer sua partida e contar com a derrota do Iporá, ou pelo menos o empate, né, do Iporá, para que ele mantivesse aí na primeira divisão do nosso Goianão. Então era um jogo que interessava para as 3 equipes, para elas ficarem na elite do futebol goiano. E vamos lá, os jogos começariam ao mesmo tempo às 5h30, que foi quase ao mesmo tempo que começou, tá? O jogo do Craque começou um pouquinho mais cedo, 2 minutinhos só. E beleza, falando do jogo do Iporá e do Vila, aqui estão as escalações das 2 equipes, tá? Iporá e Vila Nova. E aí, beleza, o jogo começou equilibrado, tá? Gostei bastante da movimentação do Igor Bolt caindo pela esquerda no Vila Nova. Em compensação pelo Iporá, as jogadas vinham muito mais pela direita, né? Aproveitando as costas do lateral Eric, que estava deixando um espaço ali pelo aquele lado. E o jogo começou equilibrado, tá? Os primeiros 30 minutos do jogo, o Iporá conseguia fazer ali umas jogadas perigosas, chegou até mesmo a fazer um gol, e aí começa as polêmicas da tarde, né? Porque já tinha rolado uma parada lá em Catalão, que eu vou comentar daqui a pouco, mas o Iporá fez seu gol e o gol foi anulado, porque no início da jogada, bem no princípio da jogada, houve uma chegada meio que de sola do jogador do Iporá que causou a roubada de bola, que no decorrer do jogada acabou ocasionando o gol. Muita gente vai chiar falando que esse lance foi muito no início da jogada, não foi ele exatamente que deu a origem da jogada, mas na minha opinião o gol foi anulado corretamente, tá? A jogada dá início, é a origem do contra-ataque do Iporá que gera o gol. Portanto, lance que, caso fosse faltoso, deveria sim voltar e, né, causar a anulação do gol. O Iporá teve o seu gol anulado, logo depois tivemos a parada técnica. E aí, nessa parada técnica, a gente precisa comentar uma questão, que é o seguinte: o Naninho, no começo do jogo, ele estava caindo muito pela direita, estava muito fixo no lado direito. E com isso, ele ficava preso para as jogadas do Vila. Você viu que o Vila tinha muita velocidade com o Igor Bolt, né, pela esquerda. E eventualmente o Henrique Almeida, ele aparecia pelo meio para receber uma bola cruzada ou até mesmo fazer uma finalização. O Naninho estava um pouquinho apagado nesse começo do jogo. Só que aí, na parada técnica, o Igor Magalhães deve ter comentado ali com a galera
e especificado o seguinte: Naninho, você precisa voltar um pouco e ficar mais livre para circular no meio de campo e na entrada da área. Porque foi exatamente isso que aconteceu assim que voltaram as equipes para a partida. O Iporá começou a ver um buraco na sua defesa, principalmente no meio de campo, e o Naninho deitou e rolou por ali. Não à toa, pouco depois de uma roubada de bola, o Naninho recebe pelo meio e finaliza num golaço no ângulo esquerdo do goleiro do Iporá. E aí, cara, foi um balde de água fria pro time da casa, porque tinha acabado de fazer um gol, tem o seu gol anulado pela arbitragem, toma um gol na sequência, aí a casa desandou, né? Desandou porque a marcação, que já não estava boa, levou o gol, ficou pior. Achou um lançamento pela esquerda, o Eric em velocidade ganha do zagueiro, corta, cruza pro meio, né, no caso, e aí o Henrique Almeida chega finalizando poucos minutos depois, fazendo já o segundo gol do Vila Nova e jogando por terra aquela intenção do Iporá de reagir ainda no primeiro tempo. E aí o Vila controlou o jogo, né? Controlou muito bem as ações, foi pro segundo tempo, teve inúmeras chances de fazer gol, né? O próprio Naninho teve um chute de frente, né, pro goleiro ali, teve 2 gols anulados corretamente, tá? No primeiro a bola saiu pelo lado esquerdo, uma bola que ia ser disputada pelo lado esquerdo, a bola sai. E aí, no desenrolar da jogada, há o gol do Henrique Almeida, mas é anulado, porque a bola havia saído pela linha lateral, tranquilo. Logo depois, temos o gol que há um passe para o Apodi, que havia entrado no segundo tempo pela direita. Ele recebe o passe e finaliza na saída do goleiro, mas também estava impedido e também foi corretamente anulado. Aí, o Iporá ainda fez um gol, né, com o do Caia, que chutou de fora lá da área, mas um chutaço, e o Denis Júnior aceitou, na minha opinião, viu? Ali foi um pequeno frango, né? A bola veio de um jeito esquisito, ele foi tentar tirar meio que a mão fechada, um lance estranho, a bola entrou, gol do Iporá. E aí 2-1, né, pro Vila. O Iporá tentou se lançar ao ataque, mas deixou uma porção de espaços atrás. E o Vila se aproveitou para fazer um gol depois de um toque ali do próprio Naninho, né, que inclusive foi o melhor jogador da partida, sem sombra de dúvidas. O Naninho faz o passe, se não me engano é o Apodi que chega tocando ali do lado direito. A bola vem pro meio da área, da pequena área, e o João Lucas, livre de marcação, sem ninguém, só ele e o gol, toca para dentro, fazendo o terceiro gol que enterrava as chances do Iporá de permanecer na elite do futebol goiano. O Iporá cai para a divisão de acesso, ainda tem calendário esse ano, vai jogar a Série D, mas é um baque forte para uma equipe que já faz muito tempo vem aí postulando entre os times de elite, né, do futebol goiano na primeira divisão. Vai ter que jogar a divisão de acesso ano que vem. Outra equipe que vai jogar com o Morrinhos o ano que vem, a divisão de acesso, é o Morrinhos. E aí o jogo contra o Craque vai ser uma história para muito pano para manga. Porque primeiro, o jogo começa um pouquinho antes do jogo do Vila e Iporá, mas tudo bem. O jogo vai se desenrolando por volta dos 15 minutos do primeiro tempo. Uma jogada que o Morrinho sai em contra-ataque, ele perde a bola, e aí o jogador do Morrinhos fala alguma coisa pro árbitro. O árbitro simplesmente interrompe o contra-ataque do craque de Catalão, que tinha a posse da bola no campo ofensivo, para a jogada e dá um cartão vermelho. Um cartão vermelho pro jogador do Morrinhos com 15 minutos do primeiro tempo. 15 minutos. E aí vira uma confusão. O time não quer voltar a campo. O técnico começa a falar para o pessoal sair de campo. Entra o policiamento, porque o juiz inventa de chamar de policiamento para tirar o jogador que não queria sair de campo. Eu sei que ficaram uns 20 minutos, pelo menos, numa confusão, porque o jogador não aceitou ser expulso. Só que tem um problema. Ele foi expulso por uma suposta reclamação. O que foi colocado nessa súmula, o que será colocado nessa súmula, para justificar uma expulsão direta? Porque um cartão amarelo, uns 15 minutos do primeiro tempo, para colocar o jogador no seu lugar, né? A gente até entende. Agora, um vermelho, qual é o tipo de ofensa moral que o jogador no Morrinhos possa ter feito, né, para ocasionar o juiz dar um vermelho diretaço por reclamação? Então, assim, vamos ver o que vai ser colocado nessa súmula, porque isso impactou diretamente
óbvio no jogo. Esfriou os jogadores, mexeu com a torcida, mexeu com os jogadores em campo. Aí teve delegado da partida discutindo com o jogador, o presidente do Morrinhos afirmando que o time ia voltar a jogar, mas demorou uma porção de tempo para voltar a campo. Enfim, o jogo continuou e aí o Morrinhos saiu na frente. O Morrinhos faz o seu gol numa cobrança de pênalti, né? Foi uma bola que pegou na mão e aí tem o pênalti e o Morrinhos sai na frente. 1 a 0 pro Morrinhos. O segundo tempo vem e aí o jogo com 1 a menos, o Morrinhos recua demais. Fica muito atrás. E o craque começa a se lançar, começa a ganhar espaço no campo ofensivo e chega a seu gol, né? O craque faz o seu gol ali numa jogada bem trabalhada pela direita, cruzamento pro meio da área e aí o atacante finaliza, a bola ainda pega assim meio que perto da trave ali, mas é bem alta, dentro do gol, empatando a partida. O empate manteria o craque na primeira divisão. Enquanto isso, o Morrinhos, com aquele resultado, estaria sendo rebaixado. Pouco tempo depois, jogada pela direita, lançamento, um passe muito bem feito e o Morrinhos faz o segundo gol. O que acontece? O juiz anula, porque indica impedimento. Detalhe, as duas partidas, tanto do Vila quanto do Morrinhos, né? Vila e Iporá, Morrinhos e craque, com VAR, arbitragem de vídeo. E aí houve provavelmente ali a traçar das linhas e tal, e ele definiu como impedimento do Morrinhos. Eu fiquei na dúvida, porque o que me pareceu à frente no lance foi o braço do jogador do Morrinhos, e não o corpo dele. Ele tá com o braço esticado mais ou menos assim. Então assim, pode ser considerado impedimento, mas tinha que ser muito minucioso. Existe a regra de que quando é mesma linha, o lance é válido, o gol é válido. Não sei. Então assim, a torcida do Morrinhos, a comissão técnica do Morrinhos, jogadores do Morrinhos que já estavam mordidos por conta da expulsão no começo do jogo, depois desse gol, meu Deus do céu, os caras devem ter ficado possessos. E aí, pouco tempo depois, uma finalização belíssima de fora da área, na forquilha, no ângulo, o craque vira o jogo para 2 a 1 e faz números finais da partida, causando assim ao rebaixamento de Iporá, que perdeu para o Vila, e do Morrinhos, que perdeu para o craque. O craque de Catalão, Leão do Sul, fica mais um ano na elite do futebol goiano. O Vila, com o time reserva, fez um jogo relativamente tranquilo, venceu o Iporá, rebaixando o Lobo Guará. Enquanto isso, o Morrinhos caiu, né, diante do craque. Os dois jogarão a divisão de acesso o ano que vem. O Vila, momentaneamente, é líder do Goianão, né, com essa vitória. Vai esperar o Goiás, que joga fora de casa contra o Goiatuba. Se o Goiatuba vencer, o Vila termina o campeonato em primeiro colocado à frente do Goiás. E aí vamos ver, né, como é que vai ser essa finalização da rodada. Amanhã tem Atlético jogando, tem Goiás jogando também. O Atlético já não pode mais ultrapassar o Vila, então não tem como o Atlético ser líder da competição. O Goiás, se vencer, ultrapassa o Tigrão e consegue ficar na primeira colocação. Vai ter que vencer o Goiatuba fora de casa, que é o 4º colocado na competição até o momento. Essa é minha avaliação, essa é minha opinião. O que você achou dos jogos? O que você achou das decisões da arbitragem nesse tarde de sábado? Concordou com essa arbitragem confusa, polêmica? Achou que estava certa as decisões? Deixa aqui nos comentários, beleza? E já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e marcando o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles receberem essas informações, para eles poderem curtir vídeos como esse aqui no YouTube. E claro, considere se tornar membro do canal. A partir de R$ 1,99 você faz parte do Gather Futebol Clube, onde você tem conteúdos exclusivos, antecipados, além de conversar com diversos comentaristas do YouTube, inclusive eu e obviamente com os membros do canal. Beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.